Bom, no espaço virtual, na verdade as pessoas pensam que estão protegidas, porque esse espaço é muito pouco discreto. Porém, esse espaço é muito pouco discreto e garante uma privacidade apenas relativa ao internauta. Mesmo que ele se identifique por apelidos, nicks, né? A correspondência trocada fica armazenada na memória do computador e no provedor de acesso à rede. Então essa memória fica como se fosse um banco de dados, contendo todas as comunicações virtuais que poderão ser judicialmente requisitadas ou até mesmo invadidas ilegalmente por técnicos. De toda sorte, a privacidade da pessoa é o corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Pode passar. Bom, como vocês sabem, né, amigos, o direito à privacidade tem previsão legal na nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10º e 12º, que é o direito à privacidade, a inviolabilidade da privacidade. E aí vem essa questão polêmica da internet. Até que ponto alguém pode entrar na minha caixa de e-mails, simplesmente eu estou dormindo, como a Patrícia falou, e vai minha esposa lá e entra na minha caixa de e-mails e imprime, enfim, e constata. Eu fiz uma pesquisa sobre a procedência disso, como é que funciona isso atualmente na jurisprudência. Até não tem muitos, mas vocês vão ver o resultado. Mas antes de adentrar nisso, eu gostaria de falar rapidamente sobre privacidade e segredo. Isso aí o juiz, doutor Alexandre Rosa, esse juiz de Santa Catarina, fez essa diferenciação justamente nessa linha de raciocínio aí, para permitir que essa prova seja coletada. E se confunde um pouco a privacidade. Nessa conceituação do professor Alexandre, do juiz doutor Alexandre, ele considera que a privacidade é o refúgio impenetrável pela coletividade, devendo, pois, ser respeitada. O direito à privacidade está vinculado à particularidade da vida cotidiana. No caso de cônjuges, companheiros, significa os fatos e sentimentos vivenciados no contexto do lar ou da relação, sem a possibilidade de intromissão de terceiros. Ou seja, eu tenho a minha caixa postal, vocês vão ver depois, só eu posso entrar. Se eu não, digamos, avançando já um pouquinho, não tenho uma senha em comum com ninguém, com outra pessoa, com a minha mulher, ela não pode entrar. Se ela entrar, conseguir ter entrado, enfim, né, diversos outros meios, é uma prova ilícita. Isso é a privacidade no mundo virtual. E o segredo, que às vezes se confunde, é algo mais pessoal e profundo, apesar de poder ser partilhado com o terceiro. É algo mais íntimo do que privado. Isso eu acho muito interessante que o nosso amigo doutor Alexandre colocou. O segredo é algo mais íntimo do que privado. Um outro doutrinador que fala bastante desse tema, o professor Gilberto Haddad, também no seu livro Liberdade de Pensamento e Direito à Vida Privada, faz esse conceituação que eu achei muito interessante, que diz que a distinção entre o conceito de intimidade e de segredo pode se constituir, vez outra, em dificuldade ao intérprete quando referido ao âmbito familiar, diante da sintomática tendência de associar a intimidade ao lar, ao recato da casa, o que poderia tornar árdua a aferição de um ou de outro. As nuances ao certo existem, embora tênues. O objeto do segredo é mais preservado pela qualidade de seu conteúdo e pelo menor número de conhecedores que evoca. É a esfera mais profunda da reserva, porque restringe seu conhecimento, mesmo aqueles que compartilham a intimidade do titular do direito. Então, com essas conceituações, o que eu considero? Chegando já a uma conclusão sobre a prova eletrônica e virtual. Não que tenha tantas coisas assim na jurisprudência e na doutrina, mas basicamente pelos julgados que eu vi, que eu pesquisei mesmo que eu atuo, posso dizer para os senhores o seguinte, como está aí, a prova coletada da comunicação virtual através de computador de uso familiar, sem uso de senha, através da entrada no correio eletrônico, não pode ser considerado invasão de privacidade. Ou seja, se eu tenho a senha, a minha família pode associar, entrar com essa senha, ou alguém tem a senha de entrar no
no meu computador, ela é uma prova lista, eu posso pegar essa prova e usá-la. Ao passo que se eu tiver uma senha, somente eu, essa prova foi coletada lá naquele local que eu tinha a senha, ela é uma prova considerada ilícita, ela não teve consentimento e foi obtida sem o meu consentimento de forma ilícita. Basicamente, essa grande distinção da prova eletrônica ou virtual aos senhores aí nos processos, enfim, no uso dessas provas virtuais. Nesse julgado que encontramos da fita magnética também, e por analogia, resguardo constitucional da intimidade que não admite a modalidade no âmbito civil, mas quando obtido clandestina e ilicitamente. Aplicação do artigo 5º, inciso 10, 12, 35 da Constituição Federal, inteligência do artigo 383, parágrafo único do CPC. Também é um julgado de São Paulo. Depois, se alguém tiver interesse, a Patrícia disponibiliza aí o envio desse material para os senhores. A prova eletrônica, a prova produção, separação judicial, adultério. Comprovação mediante apresentação de gravações telefônicas do cônjuge. Ilicitude da prova. Também da forma obtida, a prova obtida de forma ilícita, não é considerada pela jurisprudência, pelos tribunais. Mais, separação judicial, adultério, gravação magnética, comprovada através de fita gravada pela própria demandada a sua conduta desonrosa e do qual decorreu a insuportabilidade da vida em comum, é de se acolher a ação e desagasalhar a reconvenção. A prova gravada tem perfeita aceitação desde que não obtida por meio tortuoso ou ilícito, ou então que seja admitida por pessoa contra quem foi produzida. Vejam que essa aí, lá do Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul já, como, né? Não estou nem comentando que é bom ou ruim, mas já tem mais aceitação para essas provas, assim, não é tão radical na questão da licitude das provas. Se a prova, no direito de família, vocês sabem que a prova, se para comprovar uma conduta desonrosa ou as situações graves, ela é aceita. E foi esse caso aqui nessa apelação. Também no agravo de instrumento, separação judicial, prova fonográfica, prova pericial, decisão que, reconsiderando o pronunciamento anterior, indefere a realização da prova pericial, fitas magnéticas, gravações clandestinas, provas ilícitas, impertinente em espécie, decisão correta, recurso desprovido. TJ do Rio de Janeiro. E aqui, já um julgado, já nos aproximando aqui do final da nossa palestra, um julgado bem interessante do STJ, onde diz constitucional e processo civil, mandado de segurança. Escuta telefônica feita por marido traído. Desentranhamento da prova requerida pela esposa. Viabilidade, uma vez que se trata de prova ilegalmente obtida, com violação da intimidade individual. Recurso ordinário provido. 1. A impetrante recorrente tinha marido, 2 filhas menores e um amante médico. Quando o esposo viajava para facilitar o relacionamento espúrio, ela ministrava Lexotan às meninas. Coisa horrível. O marido, já suspeitoso, gravou a conversa telefônica entre a sua mulher e o amante. A esposa foi penalmente denunciada pela lei ali de tóxicos, ajuizou então a ação de mandado de segurança instando o desentranhamento da decodificação dessa fita magnética. Tem 2. Embora essa turma já se tenha manifestado pela relatividade do inciso 11º, última parte, artigo 5º da Constituição Federal, está ali o habeas onde eles manifestaram isso, no caso concreto, o marido não poderia ter gravado a conversa ao arrepio do seu cônjuge, ainda que, impulsionado pelo motivo relevante, acabou por violar a intimidade individual de sua esposa, direito garantido constitucionalmente. Essa prova, inclusive, foi excluída daí desses autos, embora esses fatos aí pesados, né, praticados. Então, senhores, é difícil padronizar alguns comportamentos, algumas decisões, né? E aqui um caso clássico que eu tenho, por exemplo, nesse exemplo que é real, uma mulher casada que tenha mantido relacionamento virtual com um terceiro homem,
e tem ele remetido e-mails. E-mails aí trocados entre essa mulher e esse amante, ao longo aí de um X tempo, aí de 3, 4 meses. Se essa terceira pessoa autoriza a utilização desses e-mails, e-mails esses, quando eu digo e-mails com anexos junto. Não é e-mail, somente e-mails com texto, e-mails com anexo, imagens de vídeo, enfim, né? Imagens eróticas desse relacionamento deles. Será que isso pode ser utilizado num processo? Eu respondo para os senhores o seguinte: no Rio Grande do Sul pode. Eu mesmo usei essa prova, e embora que direito de família tenha um princípio, como eu estava dizendo, a prova em direito de família ela pode ser aceita, se é para chegar ao fim comum digamos, um benefício da família. Nesse caso até tinha filhos menores, e o princípio da dignidade humana, baseado que a família é a base da célula, é possível sim, e foi aceito essa prova de e-mail com anexo. Então, vejam como é. Eu tenho certeza que em outros estados, aqui em São Paulo, dificilmente se aceitaria essa prova, né? E mesmo com agravo para exclusão dessa prova, ela foi mantida. Então, isso também a gente nunca pode desacreditar assim muito também, achar que é impossível ou que não é viável. Fazendo uma saudação aqui ao meu amigo e colega Dr. Josimair, que vem nos prestigiar aqui a palestra, chegando tarde, hein, mas agradeço a presença. Por fim, já chegando ao final, não vou tomar mais o tempo dos senhores, aí cansá-los, mas rapidamente, no direito comparado. Nos Estados Unidos, como é um sistema de confederações, confederativo, cada estado legisla um pouco sobre a internet. Eu falei mais internet e prova eletrônica, né, que eu acho que é onde em qualquer país do mundo a prova eletrônica, digamos assim, ela é, no meio da internet, talvez o assunto mais premente. Nos Estados Unidos não tem divórcio virtual, como no caso da Europa, França e aqueles países que eu nominei no início. Mas o estado, inclusive, que aceita a assinatura digital, é certificada como se fosse uma assinatura comum, é o estado de Utah, nos Estados Unidos. Lá a assinatura digital tem o mesmo valor da assinatura comum. Bem diferente, como eu coloquei ali, que na Califórnia, onde não tem praticamente assinatura digital, somente entre a administração pública, em casos específicos. Por favor, Patrícia. Na Alemanha, onde eu constatei também que a Alemanha foi o primeiro país da Europa a legislar sobre o direito virtual, mais especificamente o regramento das assinaturas digitais. A lei federal que disciplinou essas condições para o serviço de comunicação e informação, não me obriguem a ler, que o meu alemão é muito fraco. Ela é de 97 e estabeleceu a estrutura necessária ao uso das assinaturas digitais. Na Argentina, por incrível que pareça, também possui uma aceitação bem liberal da assinatura digital, e foi pioneiro até nessa questão da assinatura digital com a aceitação, né, na América do Sul. Com relação, eu digo incrível que pareça, porque nada contra os argentinos, mas e França, Itália e Portugal não tem nenhuma questão legislativa de relevância em matéria de internet. E no Brasil, por fim, tem um projeto de lei que fala o que o Brasil tem sobre internet. O Brasil às vezes tem uma legislação específica que é de punição aos crimes da informática, da internet, né? E tem um decreto aí, número 4.829, de 3 de setembro de 2003, que dispõe sobre o que criou, aliás, o Comitê Gestor da Internet do Brasil. Eu acho que, inclusive, finalizando, a gente vê, vocês sabem que existe aquela lei do fax, a lei 9.800 de 99, a lei do facsímil, que é aquela lei que você pode mandar um documento, uma petição via fax, e 5 dias depois você juntar os originais no processo. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver com a internet? Muitos legisladores imaginam fazer coisas semelhantes com a internet, com e-mails, embora tenha o EPRO nesse processo eletrônico, mas é que o artigo 1º dessa lei permite que os atos processuais possam utilizar o sistema de transmissão de dados, imagens do tipo facsimile ou outro similar. Então,
digamos que outro similar podia ser enquadrado à internet, à virtualidade. Há um projeto aí de senadores, aí, deputados, aí, querendo tornar essas questões da internet nesse viés dessa lei, a lei do fax, como a gente chama, a lei 9.800. Que, aliás, né, eu acho que hoje a gente não precisa ir a Brasília protocolar um recurso, você manda por fax 5 dias depois, a gente protocola os originais, é uma coisa que deu certo. Quem sabe a gente não pode adaptar para o mundo da internet. Então, senhores e senhoras, muito obrigado pela atenção. Desculpe aí se me estendi demais. E foi um grande prazer a todos. E para as perguntas. Estou aberto a vocês. Algum dos presentes que gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, vamos ver aqui na internet. Bom, vocês devem ver que não há tanta coisa aí, o site francês aí de divórcio. Tomara que não chegue aqui isso, né? Que vamos, ainda, Patrícia, ainda vão nos tirar mais mercado, né, doutor Jasmine? Divórcio pela internet, ainda vão acabar, ainda o advogado já está meio prejudicado aí, ainda vão tirar mercado da gente, né? Mas, infelizmente, é uma realidade que está acontecendo aí. Acho que é um colega ali que está querendo fazer uma questão. Doutor Eduardo. Pois não. Primeiramente, felicito o ilustre expositor pela forma brilhante como expôs a matéria aqui nessa noite. Muito obrigado. Em segundo lugar, eu gostaria de saber com o colega, na prática, como vêm essas provas aos autos. Por exemplo, um e-mail é impresso esse e-mail ou é trazido de forma digital? Ou, enfim, na prática, como isso vem sendo feito? Olha, doutor, qual é o seu nome? Meu nome é Rosan Coimbra. Rosano? Doutor Rosano. Ao menos nos processos que eu tenho atuado e que eu tenho conhecimento, a gente, o e-mail se imprime e se coloca lá. Imagens, em questões de imagem, nesse caso que eu coloquei há pouco, se coloca em CD. Pode ser desentranhado? Pode ser excluído? Pode, claro que sim. Mas, até prova em contrário, ele está lá dentro dos autos. Ele, nesse processo que eu relatei, permaneceu lá. E imagino que dessa forma, eu diria. Né? Então, Pois não. Num desdobramento à pergunta, a respeito de e-mails flick, se não me engano, que se chama, aqueles falsos, né, que a pessoa cria apelidos, ou pode simular até mesmo o nome de uma outra pessoa, através do Gmail, Hotmail, enfim, não existe um comprometimento com a veracidade. E isto é abordado de que maneira? você diz na justiça, né? Sim, sim. Por exemplo, uma pessoa pode simular um nome falso e depois trazer para os autos como se fosse o do seu cônjuge. É verdade. Você tem um IP ali, você sabe que cada computador tem uma identificação, né? Você, de regra, o juiz pode oficiar que se identifique de que um computador foi emitido aquele e-mail através de trazer o IP desse computador, que é o número de identificação, né? Do contrário, se não houver isso, já me ocorreu agora, já um caso que tive aí essa prova, se não tiver essa veracidade através do IP desse número, pode ser desconsiderada até. Né? Agradeço.